Olá, prezado aluno, quem está falando é o professor Esdras e vamos dar continuidade à nossa aula de hermenêutica. Na semana passada nós discutimos e trabalhamos as questões ligadas à teoria hermenêutica do José Severino Croato. Na vez anterior nós trabalhamos as relações de exegese e exegese e a hermenêutica. E agora nós vamos trabalhar uma outra perspectiva, que é a hermenêutica contextual. O primeiro objetivo é definirmos o termo contexto e logo a seguir explicitar os vários tipos de contexto. Entretanto, nessa nossa aula nós vamos apenas focar diretamente o contexto inicial. Quando falamos da lei do contexto, devemos lembrar que uma das primeiras leis que regem a interpretação, e muitas interpretações errôneas têm sua origem justamente na desconsideração desta norma tão óbvia que é o contexto. Quando falamos de contexto das Sagradas Escrituras, tradicionalmente já se configurou trabalharmos os seguintes contextos. Primeiro, o contexto inicial. Segundo, o contexto imediato. O contexto remoto. O contexto gramatical e lógico. E o contexto histórico. Quando falamos dos tipos de contexto de uma forma definida e mais esclarecida, podemos imediatamente dizer que o contexto inicial pode ser definido como a própria frase ou versículo em que o termo foi usado. Necessariamente, você precisa entender o texto que você selecionou para ler. Você precisa entender o versículo ou o verso. E decodificando assim o sentido sintático das palavras, verificando as palavras teológicas, entre outras perspectivas que se aparecem dentro do próprio texto que nós haveremos de tratar. Quando se fala do contexto imediato, está se falando, portanto, de um contexto maior do que o versículo ou verso que está sendo lido, que é diretamente os textos que precedem e seguem o versículo ou o verso que você está lendo. O contexto remoto ele é maior do que o imediato, que não é diretamente ligado dentro daquela própria perícope, daquele próprio parágrafo, daquela própria estrofe, mas está ligado diretamente a passagens que têm assuntos semelhantes e temas comuns. O contexto histórico-cultural já seria, dentro dessa perspectiva, algo que se vale do contexto inicial, imediato e remoto, mas ele tem uma perspectiva que você procura identificar os elementos históricos e culturais presentes diretamente do texto. Basicamente, você faz um trabalho aqui quase que arqueológico, procurando identificar a cultura, procurando identificar os elementos históricos, seja econômicos, sociais e políticos, que estão por detrás diretamente do próprio texto. E o contexto literário, que são diretamente as estruturas, as técnicas literárias que estão por detrás do texto. Todo autor, quando escreve, ele tem diretamente algumas técnicas. E dependendo da cultura desse autor, ele pode apresentar, por exemplo, recursos literários muito comuns à sua época e o seu tempo. Então, quando nós falamos de contexto literário, nós estamos falando diretamente não apenas dos gêneros que estão presentes, mas dos recursos linguísticos, os recursos retóricos ou de oratória que o autor utiliza para fundamentar a sua argumentação. E o contexto gramatical e lógico, que são as estruturas léxicas, sintáticas, morfológicas e lógicas do próprio texto, pois quem escreve, escreve dentro de uma ordem gramatical para que possa ser compreendido.
Essa forma gramatical trabalha diretamente com princípios da lógica. A gramática é lógica e a lógica presume-se diretamente no texto à própria gramática. Então existe uma relação muito forte entre a gramática e a lógica. E quando falamos do contexto gramatical e lógico, nós estamos verificando diretamente essa relação muito estreita entre esses dois contextos. A nossa aula, entretanto, quer falar diretamente sobre o contexto, principalmente o contexto inicial. E o que você percebe num primeiro momento é que o contexto ele é constituído pela sequência de parágrafos que antecedem e precedem o texto lido. O étimo da palavra contexto significa literalmente tecido com. No latim, cum é preposição do ablativo que denota união, associação ou companhia. E textum significa tecido, por extensão, com textura ou trama. Aplicados a documentos escritos, expressa a conexão de pensamento que existe entre diferentes partes para fazer dela um todo coerente. Deste modo, o contexto é o nexo recíproco dos vários elementos de uma oração, sejam próximos, que é o contexto imediato, sejam distantes, que é o contexto remoto. Quando um texto está organizado de maneira lógica, obedecendo às normas da língua e da gramática, essa sequência de texto é constituído diretamente por parágrafos ou blocos que precedem e seguem imediatamente o texto que você está lendo e que pode, de uma forma ou de outra, fazer pesar sobre o texto certas coerções. Quando nós falamos da importância do contexto, nós sabemos que um dos maiores problemas da hermenêutica, principalmente quando se quer provar algum tipo de doutrina ou de pensamento, que nós já verificamos quando tratamos da exegese, são os textos de prova, que na verdade tratam-se de textos isolados do seu contexto, que são usados por determinados intérpretes, pregadores ou expositores da Sagrada Escritura para aquilatar certas asseverações teológicas, dogmáticas ou culturais. O texto de prova, portanto, ele está muito relacionado também ao conceito de exegese. E segundo a hermenêutica contextual, um texto de prova é secundário para a validação de uma interpretação, simplesmente porque erra ao desconsiderar o próprio contexto. Quando nós falamos da importância de se conhecer o contexto, é que o exame do contexto ele é importante por três razões fundamentais. A primeira, as palavras, as locuções e as frases podem assumir sentido múltiplo. O que isso significa? Que o contexto, nesse caso, vai determinar qual o sentido exato do termo usado, como vamos ver adiante. Nesse caso, nós não somos escusados de frisar que não basta apenas decompor o termo considerado em seus aspectos etimológicos. É necessário, portanto, compreendê-lo em relação ao conjunto geral da frase. O significado, portanto, de um termo nem sempre se projeta baseado em sua raiz. É necessário que se analise o signo linguístico com a luz refletida pela frase e pelo contexto a que pertence. No entanto, todos nós sabemos que um vocábulo espelha o significado de sua raiz e da sua composição. O Alexander Carswell, na sua obra Os Perigos da Interpretação da Bíblia, que era chamado antes de A Exegese e Suas Falácias, ele fala diretamente do perigo de você conceituar especificamente um significado de um texto a partir de sua própria raiz, como é o caso da palavra dínamos, que aparece em Atos 1:8, que é traduzido por virtude ou poder, que é a palavra diretamente que se refere na modernidade a dinamite. Então, se você pega o sentido da palavra dinamite hoje, como uma vez eu ouvi um pregador falando que Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, diz: e recebereis a virtude
virtude do Espírito Santo. Meus irmãos, depois de ter andado por Jerusalém, depois de ter passado anos e anos nas cavernas de Qumran, eu descobri por uma meditação profunda que a palavra dínamos, que aparece diretamente ligado à palavra virtude, originalmente é a nossa palavra dinamite. Lucas está dizendo: e recebereis a dinamite do Espírito. Eu quero agora que você levante a sua mão. Quantos tais têm a dinamite do Espírito? Então, quer dizer, essa perspectiva diretamente de você pegar a palavra dínamo, que é a palavra dínamo, que é uma palavra que está ligada diretamente a dinâmico, a dinamite, a dínamo, e ligar aquela palavra a um sentido moderno, você comete um erro de anacronismo semântico. O anacronismo semântico é você pegar o sentido moderno de uma palavra e levar para o conceito de um texto histórico antigo. No caso, quando Lucas fala diretamente ali da palavra dynamos, que é traduzido por virtude, ele não está falando diretamente de dinamite. Ele está falando, na verdade, como vai dizer Efésios no capítulo 1, lá para o versículo 22, do poder que Deus exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos. É esse mesmo poder, portanto, que Deus atua na vida do cristão. Então, diretamente, não é o significado da raiz que dá diretamente o sentido de uma palavra. Essa falácia, chamada por D.A. Carson como falácia do radical, ela está muito presente dentro da área da hermenêutica. Então, o estudo etimológico, ele de fato é útil e necessário em vários casos, mas não significa que em todos os textos essas análises sejam extremamente necessárias ou que os termos significarão aquilo que a raiz determina. Daí, portanto, a necessidade do estudo diacrônico da linguagem, isto é, o sentido histórico, as mudanças ocorridas aos vocábulos em certos períodos. A segunda razão pela qual é tão importante o contexto é porque os pensamentos normalmente são expressos por sequência de palavras ou de frases. Então, o sentido de uma palavra, que a gente entende como uma unidade, pode ser captada de acordo com a frase, que é o seu conjunto, pois o termo e a frase estão associados, dando entendimento um ao outro, da palavra à frase, isto é, várias unidades formando um conjunto, e da frase à palavra, isso é, o conjunto limitando aí o sentido da palavra. Deve-se, portanto, lembrar que o sentido de um termo qualquer em uma frase geralmente é determinado pelos artigos, pelos verbos, pelos adjetivos. Toda palavra, ela tem, além do seu significado isolado, ela também tem uma função sintática dentro da própria frase. Nesse caso, portanto, geralmente é determinado pelo artigo, pelos verbos, pelos adjetivos que o precede e sucedem, tal como se verifica dentro do contexto gramatical. Por exemplo, o vocábulo manga, a qual eu me refiro agora como fruta. Também pode ser manga, camisa. É um termo que você vai observar com o mesmo som e mesma grafia, porém de significado distinto. Na língua portuguesa, isso é chamado de homônimo homógrafo perfeito. Essa palavra se escreve do mesmo jeito, se pronuncia do mesmo jeito, tem o mesmo som, mas, entretanto, tem significado diferente. Então, quando você utiliza uma palavra que é um homônimo homógrafo perfeito, como manga, que refere fruta, como manga, que refere-se à camisa, veja, portanto, a palavra coroa, e foi posta a coroa na cabeça do rei. E o menino falou ao seu pai: chega aí, coroa. E foi, portanto, o árbitro perguntou: cara ou coroa? Veja, portanto, que a palavra coroa, em cada frase, tem um significado diferente, embora necessariamente ela seja escrita da mesma forma, tenha a mesma pronúncia, e no léxico você encontra um significado único para ela. Mas, no entanto, na frase você encontra todo um dinamismo que dá a essa palavra um outro sentido. Então, somente a frase, que é o contexto geral, é que vai determinar se a palavra, que é a unidade, deve ser interpretada como uma fruta, manga, ou tratar-se de camisa, como manga.
Então, você deve ainda observar que desconsiderar o contexto acarreta interpretações falsas, além de se constituir uma exegese. Por exemplo, certo pregador, ao explanar Efésios 6,12 sobre o significado da expressão regiões celestiais, no grego uranos, deu uma pausa retórica, interrogou a congregação sobre o significado da expressão e deu um sorriso, como se algo sobrenatural e enigmático fosse revelado. E interrogou a plateia pela segunda vez, dizendo: o que é que você tem de mais celestial? Ninguém, obviamente, ousou responder, nem eu próprio. O silêncio sepulcral tomou conta da audiência, mas que não era para ninguém responder mesmo, que foi apenas uma pergunta retórica, e ele mesmo respondeu: o seu coração. Então, difícil para ele foi explicar como as potestades do mal viviam no coração do crente regenerado, porque o texto diz que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades da maldade nas regiões celestiais. Ele percebeu diretamente o entrave e ele respondeu isso com uma forma muito simplória. A solução para ele foi simples. Ele disse assim, espiritualmente falando, né, irmãos? Então, como que se espiritualmente tudo se resolvesse? Então, se ele fosse diretamente fazer um trabalho de hermenêutica sério dentro desse texto, ele ia verificar que o livro de Efésios é o único livro do Novo Testamento que trata especificamente do tema regiões celestiais, porque está ligado diretamente a um elemento cultural presente em Éfeso, presente na cidade de Colosso, que é dos eões e assim sucessivamente. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas tem um contexto religioso muito profundo ali. Mas se ele fosse observar a palavra Uranos ou regiões celestiais na versão da Bíblia dele, dentro da própria epístola de Paulo aos Efésios, ele iria observar que essa expressão aparece em Efésios 1:3, no versículo 21, 22 do capítulo 1, no capítulo 2, versículo 6, no capítulo 3, versículo 10 e também no texto que ele usou em 6:10. E cada uma dessas expressões, na verdade, ali tem um significado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que Jesus Cristo ressuscitou, está sentado à direita de Deus nas regiões celestiais. A igreja multiforme sabedoria de Deus apresentada aos principados e potestade nas regiões celestiais, e não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestade nas regiões celestiais. Se você for observar diretamente, o autor está falando de esfera de existência espiritual. E o contexto é muito importante quando você liga com Colossenses, porque lá em Colossenses, como também em Éfeso, havia a crença de que os eões, que são espíritos intermediários, eles estavam mais próximos dos homens do que o próprio Deus, que eles faziam diretamente, ou para o bem ou para o mal, determinadas mediações. Então é por isso que o apóstolo Paulo lá em Colossenses utiliza uma expressão muito importante que fala da imigração completa do povo, quando ele diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, ou o reino do seu amor. Esse transportar é uma expressão grega que se refere diretamente à imigração de um povo completo. Então, e Paulo queria dizer que o crente não está mais sob a influência de eões, porque agora ele está no local que é a própria habitação de Deus. Então, essa perspectiva em Efésios 1:3 fala diretamente do crente das regiões celestiais, em 2:6 as regiões celestiais é o local onde o próprio Deus habita, em 3:10 onde os anjos bons habitam, e 6:12 diretamente a esfera de influência dos anjos maus. Então, nós não podemos diretamente desconsiderar o contexto por esses motivos. Quando nós falamos, então, do contexto inicial, nós estamos falando da própria frase ou versículo em que o termo foi usado, que significa que antes mesmo de você recorrer ao contexto imediato e remoto, é extremamente necessário entender o texto, seja ele o versículo, ou seja ele o verso, onde o termo que você destacou aparece em seu
conjunto. Esta é uma regra muito viável, principalmente na interpretação, por exemplo, do livro de Provérbios, que pela própria natureza da sabedoria do Marshall, que é uma coletânea de máximas de sabedoria para a vida, onde, na verdade, não há sucessões e muitos deles de pensamento. Aquilo que a gente chama de verso ou provérbio é um pensamento absoluto e exclusivo daquele texto. É uma máxima. Uma máxima é uma palavra de sabedoria ou sapiencial curta. Então, o que você tem no Marshall, por exemplo, na coleção, que nós chamamos de provérbio, é uma sucessão de máximas que lhe é fornecida, algumas vezes em qualquer relação com o texto precedente ou subsequente. Então, nesse caso, ou no contexto irregular, é extremamente necessário o conhecimento de como as palavras se formam, das suas raízes, dos seus prefixos, seus sufixos, e uma intuição, principalmente, com a linguagem das escrituras, são indispensáveis. Por exemplo, desse modo, a análise do contexto inicial não deve ser da palavra pela palavra apenas, mas da palavra como intermediário entre um intérprete e um conteúdo de ideias, sentimentos e emoções que nela se coagulam. Então, nos termos principais, cujos textos são irregulares em seu contexto, deve-se atentar para o gênero literário que o caracteriza. Por exemplo, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, é um livro de didática filosófica. Esse livro, que é uma coletânea de provérbios, por exemplo, se você observar bem, o livro de Reis vai nos dizer que o rei Ezequias, em torno de 630, já estava coletando os provérbios, principalmente os de Salomão. Então, quando se é essa reunião de provérbios, do livro de provérbios, pelo menos eles são de três naturezas. Eles são, primeiro, provérbios campestres, que provavelmente são provérbios datados do período da peregrinação do povo de Israel, que tem diretamente o foco ligado em animais, em plantas, na sabedoria da observação que se extrai da vida dos animais. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, vixe, a aranha é um povo débil, mas habita no palácio dos reis, e assim sucessivamente. Então, esse primeiro campestre, o segundo, que é o citadino palaciano, que já são uma categoria de provérbios que estão ligados diretamente às escolas, que se estabelece na monarquia, principalmente quando o povo já está na terra estabelecido, e são diretamente os provérbios ligados ao palácio, ligados às escolas de educação dos príncipes, dos oficiais da corte, e os provérbios teológicos, como é o caso, por exemplo, do Provérbios número 8. Então, essa questão do gênero literário, você verificar o texto, se você está tratando de um texto profético, se você está tratando de um texto legal, se você está tratando de um texto poético. Então, o gênero, ele é muito importante para você poder entender diretamente o significado de um termo teológico, de uma palavra ou apenas do versículo que você está lendo. Então, o gênero literário é muito importante. Além desse gênero, há os recursos retóricos da linguagem que aparece diretamente dentro daquele gênero específico. Por exemplo, uma coisa é você ouvir o ai num livro profético. Outra coisa é você ouvir a palavra ai dentro de um livro em prosa. Ai, ai, meu Senhor, como aparece algumas vezes, principalmente naquele caso do machado que cai. Ai, ai, meu Senhor, o machado era emprestado. Esse ai, dentro desse gênero narrativo, tem um sentido. Mas quando você liga diretamente para os textos proféticos, ai, já é um tom lúgubre, fúnebre, de condenação, de sentença.
ai de vós, escribas e fariseus. Então, você já tem diretamente uma outra conceituação ligada diretamente ao gênero. Então, você vai por uma didática filosófica, uma didática ligada diretamente aos textos sapienciais e assim sucessivamente. Então, o gênero literário, no primeiro momento, ele é muito importante, né? O gênero ínico, o gênero de sabedoria, o gênero profético, o gênero narrativo. Você precisa diretamente verificar o texto que você está lendo e identificar especificamente o gênero próprio. Segundo, o propósito da obra também é importante. Por que o propósito da obra é importante? Porque isso já faz parte diretamente da descoberta do sentido específico daquela passagem, ligado diretamente ao autor e o seu leitor original. Então, o propósito da obra, como nós já observamos quando falamos dos objetivos da hermenêutica, ele é muito importante para você poder identificar isto. Veja, por exemplo, quando você lê o João no capítulo 21, ele descreve diretamente o propósito do seu evangelho. Olha, Jesus Cristo fez muitos milagres. Se nós fôssemos narrar todos esses, não caberiam livros do mundo, mas estes foram escritos para que creais que ele é o Filho de Deus. Então, quer dizer, João, ele dá o propósito da sua obra e limita a quantidade de milagres com um propósito definitivo, que é que o indivíduo creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, assim, eu tenho que dividir o próprio livro ou o Evangelho de João. E eu posso dividi-lo em 3 partes, do capítulo 1 até o capítulo 7. Perdão, do capítulo 1 até o capítulo 7, do capítulo 1 até o capítulo 12, desculpa que eu estou falando assim de cabeça, tentando relembrar aqui, do capítulo 1 ao capítulo 12, pode ser chamado o livro dos sinais, onde João faz a coletânea dos sinais, do capítulo 13 até o capítulo 18, que são o livro dos ensinos de Jesus, e do capítulo 18 ao 21, que fala da paixão e da ressurreição. Então, quer dizer, a obra do Evangelho de João está dividida em 3 partes fundamentais. Primeiro, o livro dos sinais, onde João descreve uma sucessão de sinais, de milagres que provam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Do 13 ao 18, que são os discursos e ensinos de Jesus que provam que Jesus é o Filho de Deus. E do capítulo 18 ao 21, o sofrimento, a paixão de Cristo e a sua ressurreição, que provam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, eu não posso diretamente fazer uma interpretação do Evangelho de João ignorando diretamente essas 3 divisões e o propósito geral da obra. Então, do 1 ao 12, quando eu for escolher qualquer um desses capítulos, eu tenho que entender. João relatou esses sinais para provar que Jesus é o Filho de Deus. Então, eu não posso deixar escapar na exposição da Bíblia, seja por meio do ensino ou da pregação, esse propósito da escolha de qualquer um dos textos de 1 a 12. Do 13 ao 18, o João destaca diretamente os ensinos de Jesus, os discursos de Jesus. Com que objetivo ele destacou esses discursos? Para provar, por meio desses discursos, que Jesus é o Filho de Deus. Então, se eu tiver que ensinar do versículo capítulo 12 ao capítulo 18, eu não posso esquecer esse objetivo dos discursos de Jesus. E se eu tiver que ensinar do capítulo 18 ao 21, que fala da paixão e também da ressurreição de Jesus Cristo, eu não posso, portanto, deixar de ligar esses textos ao propósito fundamental do autor, que é provar, por meio desses 21 capítulos, que Jesus é o Filho de Deus. Então, a totalidade da mensagem do autógrafo, né? E autógrafo aqui é uma expressão técnica, pode tanto se referir ao livro original
quanto também ao seu escritor, a totalidade da mensagem do autógrafo não pode passar despercebida, que foi exatamente o que eu acabei de fazer agora, unindo o propósito da obra a todas as 3 seções fundamentais do Evangelho de João. Então, cada um desses itens serve de parâmetro para identificar o significado pretendido pelo radiógrafo. Então, em razão das escrituras serem tanto descritivas quanto prescritivas, na descrição ela diz o que o texto quer significar. Na prescrição, ela nos ensina o que devemos fazer. Ocorre, portanto, a repetição quase que proposital de certos vocábulos. Assim sendo, se o vocábulo já apareceu em contextos anteriores, ligado a um fato histórico ou código legal, leis, cerimoniais, seja qual for, possa ser que o autor pretenda, ao repetir aquela palavra, primeiro, dar o mesmo significado, segundo, esclarecer o sentido anterior, terceiro, reinterpretar o termo original aplicando um novo contexto social, moral, religioso ou vivencial. E isso eu pretendo explicar a vocês. Então, correndo o risco de perturbar a clareza da minha assertiva, levando fora dos limítrofes que aqui eu perlustrei, eu gostaria de me deter por um instante nesse pormenor. Isto é, não se deve dar prosseguimento a uma interpretação enquanto os termos principais daquele versículo não forem devidamente compreendidos, isto é, determinado o seu significado. Então você vai precisar de um bom dicionário de hebraico e grego, de fazer uma análise diacrônica do termo, o uso de uma boa concordância e a observação do contexto remoto vão ser necessários a fim de que você compreenda o uso dos vocábulos em seus diversos contextos. Assim, por exemplo, mesmo que o contexto seja irregular, como é o caso do livro de Provérbios, ele não é independente da frase ou versículo que o forma, mas uma unidade relacionada com todos os elementos semânticos que o compõem. Há dentro do versículo que você selecionou uma palavra. Essa palavra ela tem um sentido sintático, ela tem um propósito sintático dentro da frase. Você primeiro tem que saber qual é o propósito sintático dessa palavra. Você tem que saber qual é o significado dessa palavra e você precisa saber se essa palavra ela está carregada de sentido ou cultural ou teológico. Então, na análise contextual, decompõe-se, na verdade, o texto em suas partes fundamentais. A postura do intérprete, portanto, é primariamente analítica e somente depois crítica. Na análise da unidade que estrutura o texto, pretende-se assim conhecer sua estrutura a fim de absorver sua mensagem com todo o colorido pincelado pelo autor. E analisar o texto, gente, é entrar em diálogo com o seu próprio autor. Essa comunicação ela vai ser ampliada desmesuradamente no campo da perquisição dos conteúdos textuais, quando se lhes conhece as relações com o meio exterior em que foram gerados. Por exemplo, o caso de Provérbios 22, 28. Não remova os marcos antigos que por tradição puseram teus pais. Quando você vai analisar esse texto, você vai observar que não são poucos doutrinadores que usam esse texto para falar dos usos e costumes que não são mais observados pelos adeptos de determinadas denominações, afirmando, por exemplo, antigamente não era assim, mas a Bíblia diz, não removas os marcos antigos que fizeram teus pais. Na verdade, a gente até entende o zelo, mas esse tem que ser realmente com entendimento. Eu já estive numa reunião que foi necessário remover um diácono muito querido dentro da igreja, que era o irmão Marco, e ele, na verdade, já estava há muitos anos servindo como diácono, e ele estava, tadinho, mais dormindo na portaria da igreja do que atendendo os irmãos, e na reunião de ministério, o pastor disse que ia consagrar o irmão Marco como presbítero para que ele pudesse
estar lá com os obreiros no púlpito e marcar um ministério de honra, né, pelos grandes serviços que ele já havia produzido. Olha, e sabe o que eu vi? Um obreiro dizendo que não era para fazer isso, que a Bíblia já havia dito sobre esse assunto: não remova o marco antigo. E era para deixar, na verdade, o irmão Marcos lá e não consagrar ao ministério diretamente, porque, na verdade, o texto lá de Provérbios já estava contemplando, veja só, a situação daquela igreja em particular, e o pastor, portanto, não poderia diretamente consagrar o irmão Marco a presbítero e deveria, então, mantê-lo lá. Eu já conversei com muitos pastores viajando por esse país aí, dando aula de hermenêutica nas nossas igrejas, principalmente a Assembleia de Deus, que é a minha denominação querida, e eu já observei diretamente umas questões bem interessantes. Por exemplo, uma igreja bem conceituada lá no Paraná, ela começou a grande construção da igreja a partir da venda de comida dentro da própria igreja, no fogão a lenha que ficava no porão da igreja. E quando o pastor, a igreja já rica, né, grandiosa, e quando o pastor foi destruir, foi quebrar, né, aquele fogão de lenha, ele recebeu uma forte oposição, e os irmãos citaram esse texto aí: pastor, não remova os marcos antigos que fizeram teus pais. Olha só. E ele até comentou comigo que eu estava falando sobre esse texto e ele me citou esse fato aí. Então, esse texto geralmente ele é usado para esse fim, né? Para trabalhar questões ligadas a aspectos culturais de determinada denominação. Então, a gente precisa entender que dentro do ambiente bíblico, qual é o sentido da palavra marco. Então você precisa, no primeiro momento, nesse caso aqui, se você pegar um dicionário hebraico, já que nós estamos falando do texto hebraico, ele não acrescenta muito, porque marco é marco mesmo. Marco é um limite, não tem como. E aí você pode diretamente ir para um dicionário bíblico, que aí o dicionário pode lhe indicar que marco poderia ser uma pedra, um poste inscrito ou uma estaca, onde eram definidos limites do terreno ou da propriedade. Então, quando Canaã foi dividida entre as tribos israelitas, e a cada família foi dada uma porção da terra, os limites dessa terra foram determinados através de um marco, de estacas ou de pedras diretamente que delimitavam o que vinha diretamente nessa pedra, a delimitação do terreno. E a remoção de um marco implicava em falsificação do levantamento topográfico, que constituía, na verdade, um roubo de terra, além de violar o nono mandamento. Então, o que acontecia, na verdade? O indivíduo ia para a guerra, né? E lá morria, deixando uma mulher com filhos ou sem filhos, e essa mulher desprotegida. E alguém poderia tão somente ir lá e tomar o terreno dessa mulher, ou pegar o seu terreno e colocar o seu marco para dentro do terreno daquela viúva para roubar-lhe parte da sua propriedade. Podia ocorrer isso. Então, já no livro de Números, por exemplo, já é delimitado entre as famílias de Israel a porção de terra de cada um. Primeiro da tribo, né? A congregação de Israel, chamado de Kahal e Yavé, ou Edá Israel, que é toda a congregação, e essa congregação também era formada pelo Mishpahá, que era diretamente o clã, e esse clã é formado por Ab, e pelo Bet Ab, que é a casa do pai. Então, esse Bet Ab, ele tem diretamente uma porção de terra que lhe foi dado por possessão, foi lhe dado, portanto, por herança, foi determinado já desde do livro de Números o território de cada família. Então, nessa perspectiva é que o texto está falando. Por isso, o texto diretamente está fazendo uma referência direta ao texto de Deuteronômio. Então, se você pegar uma concordância bíblica, principalmente uma que fale sobre a palavra marco, você vai verificar diretamente que essa expressão está ligada
especificamente ao conceito cultural e, portanto, a concordância tem que ser de acordo com a sua versão da Bíblia. Porque, por exemplo, se você pegar a versão NVI, ela não fala marco, ela fala limite. Se você tem a corrigida, você não pode pegar, por exemplo, a concordância da NVI para achar a palavra marco, porque você não vai achar, porque na NVI a palavra limite. Então você tem que usar uma concordância que corresponda diretamente à Almeida Revista e Corrigida, que vai trazer marco. Então, assim, concordância da NVI é para a versão NVI, concordância da corrigida é para a corrigida. Como ambas versões utilizam, na verdade, vocabulários distintos, elas próprias têm uma concordância para si mesma. Então, quando Canaã foi dividida entre as tribos israelitas e a cada família foi dada uma porção dessa terra, foram assim determinadas através de um marco. Essa recomendação de Provérbios já havia sido prescrita antes mesmo da possessão da terra de Canaã pelos israelitas. Quando você lê Deuteronômio 19:14, você vai verificar que o Deuteronômio já considera que não deve ser removido a posse de terra, o marco, os limites da terra dado a cada israelita. E todo aquele que removesse o marco era considerado maldito, como vai repetir Deuteronômio no capítulo 27:17. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Você já percebeu que a palavra marco, dentro do verso, se constitui o núcleo fundamental deste verso? Não removas o quê? O marco que puseram seus pais. Quem foi que pôs o marco? Os seus pais. E não removeu o quê? O marco. Então, a palavra marco é a palavra-chave central da qual todas as outras frases gravitam, circulam sobre ele. Então, é sobre a palavra marco, inicialmente, que deve incidir a sua análise, a sua observação, identificando o seu significado literal, seu significado cultural e verificando em outras passagens da Escritura como esta mesma palavra é utilizada e os contextos que ela é empregada e as mudanças diretamente que essa palavra possa ter de sentido. Então, a porção de terra que o israelita possuía, todos nós já sabemos, segundo 1 Reis 21:3, que era uma dádiva de Deus, e alterar os limites dessas propriedades era uma ofensa àquele que o outorgou. Então, assim, a remoção do marco ou limite aparece mais uma vez em Provérbios 23:10 como ação de roubo, de opressão, de injustiça contra a herdade do órfão. Fica patente desde já que este versículo não ensina a veneração de costumes históricos, mas o respeito pela propriedade alheia, pela prática da justiça. O que adianta venerar costumes históricos se não praticamos atos de justiça? Eu lembro que eu ensinei no Nordeste esse texto e tinha uma dona de cartório, né, que ela passou e ela até me mostrou, achei muito interessante, que ela falou comigo: pastor, nós temos aqui na nossa região tanta briga por causa de posse de terra, briga de gente que construiu o terreno, o muro para dentro do terreno do outro, é tanta coisa. E sabe o que eu fiz agora? Eu coloquei, depois da sua palestra, os materiais do meu cartório, vem esse texto escrito: não remova os marcos antigos que teus pais puseram. Olha, eu achei aquilo bem carinhoso da parte dela, bem interessante, e ela entendeu diretamente o propósito do texto, que era justamente esse. Então, atente-se para o fato de que o verso identificado ele possui, portanto, uma estreita relação com a sabedoria egípcia, conhecido como sabedoria de Amenhotep. E esse paralelo, que inicia em 27:17 e provavelmente culmina em 28:12, é uma sabedoria extraída principalmente da sabedoria de Amenhotep, que era, na verdade, uma sabedoria egípcia. O texto paralelo de Amenhotep diz assim: não retire os marcos das fronteiras da terra cultivável, nem ultrapasses as fronteiras da viúva. Você deve estar assim: pô, de onde foi que o Esdras
tirou esse conceito da sabedoria de Amenhotep e essa referência à sabedoria egípcia? Olha, gente, é através de livros, né? Você pode ver a obra do Baruch, escrito do Oriente Antigo e fontes bíblicas, que foi editado pela Paulinas, e lá você vai encontrar isso. Você pode encontrar na obra do Charles Pfeiffer e do Everett Harrison, que é o comentário bíblico de Moody, um comentário barato. E tem também os documentos do tempo do Antigo Testamento, do W. Thomas, que é uma obra um pouco mais difícil de você obter, mas que eu tive acesso quando eu estive lá, quando ainda era o CTO, né, o Centro Teológico Luterano, lá em Santa Catarina. Então eu tive acesso a essas obras lá na ocasião e pude diretamente fazer, porque foi justamente nesse período que eu já tinha concluído o meu livro de hermenêutica, na época, na data de 98, e eu acabei fazendo as inserções. Então, tudo isso você adquire, como o professor Stephen Kirchner me orientou bem, a gente aprende a fazer exegese lendo as exegeses dos grandes exegeta. Não foi basicamente isso, nessas palavras que ele diz, mas ele me deu justamente esse sentido que exegese a gente aprende lendo também trabalho de exegese. E você tem coisas que você tem que recorrer aos comentários bíblicos, não fica querendo tentar inventar a roda. Você precisa diretamente contar especificamente com a contribuição do trabalho de outro. Então, antes de recorrer ao contexto remoto imediato, é importante entender o termo toda frase, porque nem sempre uma mesma palavra quer significar a mesma coisa em textos distintos, e somente o texto em seu contexto original é que projetará luz sobre o significado do termo. Bom, pessoal, passou os 50 minutos, eu vou encerrar a nossa aula por aqui, vou deixar o texto diretamente lá na sua página, lá na FAECAD, e na semana que vem nós damos continuidade à nossa aula. Que Deus possa lhe abençoar, fique em casa, se cuide, curta a sua família, curta a si próprio e vamos seguindo adiante nas bênçãos de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Deus vos abençoe. Amém.